7 leis mentais. O ponto inicial do conhecimento de si mesmo é reconhecer esse fato maravilhoso, que você é extraordinário, é único. A possibilidade de que exista alguém igual a você é de mais de 50 bilhões em uma. Em cada parte do seu corpo, os anatomistas, fisiólogos e doutores demonstraram que a composição do seu sangue é diferente de cada pessoa que já tenha vivido, suas impressões digitais são diferentes, suas impressões labiais, as impressões das suas orelhas, as dos seus dedos, são diferentes das de outra pessoa que já tenha vivido. É diferente a todos, e o conhecimento de si mesmo começa aceitando que você é um indivíduo único e especial e que tem a capacidade de fazer algo maravilhoso em sua vida. Tendo falado isso, também é igual a qualquer outra pessoa em respeito a certos princípios básicos. Durante toda a história da humanidade, os homens e as mulheres mais inteligentes que já viveram têm buscado respostas para a questão do dilema humano que podem fazer as pessoas para mudar a qualidade de sua vida, suas relações e, além do mais, seus resultados. Os grandes filósofos, os grandes metafísicos, os grandes eruditos estiveram pensando nisso durante toda a sua vida. Em nosso século, conheço homens e mulheres que passaram 10, 20, 30, 40 e até 50 anos estudando o sucesso e as conquistas para averiguar que regras e princípios gerais podemos seguir para ter mais sucesso. O primeiro que devemos começar como base de todo este curso chamado Psicologia do Sucesso é essa, que somos umas criaturas mentais. O único que nos faz realmente únicos é nossa mente. Todo o resto é similar, como dizia o dramaturgo Eugene Nila, a um porco ou um cavalo. Sua mente é o que o faz único. Seu corpo somente transporta sua mente. E assim como a eletricidade trabalha com as leis da eletricidade, a física com as leis da física, a natureza com as leis da natureza, existem certas leis mentais que determina tudo o que acontece com você. Essas leis mentais são tão inexoráveis como as leis da gravidade. Funcionam 100% do tempo e cada sucesso que se tem na vida vem de viver a vida em harmonia com as leis mentais básicas. E todos os problemas e as dificuldades que se tem na vida vêm de viver a vida sem harmonia com essas leis básicas. As leis mentais funcionam 100% das vezes igual a gravidade funciona 100%. O que significa que se você se atira de um edifício de 10 andares na cidade onde você mora, seja Londres, Inglaterra, Lima ou Peru, vai cair justamente no solo. Seja que saiba sobre gravidade, que acredita na gravidade, que esteja de acordo com a gravidade, ou seja ou não conveniente a gravidade, de qualquer modo vai trabalhar sobre você. As leis mentais são exatamente iguais, e nesse curso eu vou te apresentar umas 20 leis mentais, algumas das quais são mais importantes que outras, mas todas elas são críticas, para que você entenda. Comecemos com a primeira lei mental. A primeira lei, é claro, foram escritas e estudadas século após século, e muitas delas têm sido provadas por importantes universidades, institutos de investigação e laboratórios nos últimos anos, e se encontrou que eram tão certas como sempre se havia imaginado. A primeira lei é o que chamamos a lei de controle. Essa lei é muito simples, é uma lei básica. E a veremos uma e outra vez. Simplesmente diz: alguém se sente bem consigo mesmo, positivo de si mesmo, até o grau que se sente que está em controle de sua própria vida. Ou se sente negativo consigo mesmo, até o grau que sente que não está controlando sua vida. O que tem é que ver a sua vida hoje e perguntar: em que parte da sua vida se sente melhor? Em que parte da sua vida você se sente com mais controle? E verá que nessas partes você é mais feliz. Como o supremo bem-estar humano é estar em um estado de felicidade, que se expressa em paz mental e relações amorosas, o controle é absolutamente essencial. Os psicólogos de hoje chamam isso a diferença entre um lugar interno de controle, que é a sensação que é responsável pela sua própria vida, contra o lugar externo de controle, que significa o sentimento de que algo fora de você, suas contas, suas relações, seu trabalho, sua saúde, de algum modo,
o estão controlando. Realmente, na investigação de lugar de controle, existem muitos testes que se podem fazer para determinar onde se encontram nesse gráfico, em termos de lugar de controle, e o que tem em sua vida, com o que se sentem mais em controle ou menos em controle. As pessoas com lugar de controle muito alto, os de grandes conquistas, têm mais sucesso, mais determinação própria, são mais felizes, e uma das muitas coisas que tratamos de fazer nesse curso é dar-lhes um sentido muito mais amplo de controle em cada aspecto de sua vida. O controle começa, antes de mais nada, com seus pensamentos. É muito interessante como os seus pensamentos, o que pensa e como pensa, determinam seus valores, determinam o que está ocorrendo dentro de você. Uma vez armazenados, seus pensamentos determinam seus sentimentos. A forma como pensa determina seus sentimentos. Se é feliz ou é infeliz, se tem medo ou confiança, e seus sentimentos determinam suas ações. Começamos com a lei de controle dizendo que a chave do sucesso é sentir que você é o arquiteto do seu próprio destino, está atrás do timão da sua vida, que é responsável por sua vida ao tomar o controle pleno e total de seus pensamentos. Seus pensamentos controlarão seus sentimentos suas ações. Não esqueça, sempre suas ações determinarão seu sucesso ou a falta dele. A lei de controle é importante. E oposta à lei de controle, temos a chamada lei do acidente. A lei do acidente é, em realidade, um princípio metafísico. Só é uma lei como a lei do trânsito, ou como uma lei legal, até o grau que vivemos com ela consistentemente. A lei do acidente é com a qual vive uns 80% da população, mais ou menos. A lei do acidente simplesmente diz que, ao falhar em planejar, está planejando falhar. Falhar em planejar é planejar falhar. A maioria das pessoas não acreditam que estão vivendo com isso. Mas se você as observa, verá que isso é certo. Falhar em planejar significa planejar falhar. Essas são do tipo que dizem, tudo é questão de sorte, é estar no lugar certo no momento certo, é a sorte, é o destino. São pessoas que, devido a que pensam que sua vida está sendo controlada por forças fora delas mesmas, não têm planos claros nem metas fixas. Não trabalham persistente e consistentemente, dia a dia para o sucesso de algo que desejam, e sua vida parece que está à deriva, gira em círculo como um barco sem timão. E uma pessoa que gira como um barco sem timão, que não tem um plano central, é uma pessoa que tem muito pouco controle. É uma pessoa que, em efeito, sente que está fora do controle de sua vida, como se estivesse caindo no espaço sem saber onde agarrar-se. Essas pessoas invariavelmente são infelizes. A razão pela qual as pessoas são negativas, infelizes, doentes e frustradas, conquistam menos na vida é porque a maioria delas vivem segundo essa lei do acidente. E ao fazê-lo, não tem sentido do controle de suas vidas, não tem sentido de paz interior, não tem sentido de felicidade, etc. Vou mostrar como você se livra da lei do acidente de forma permanente. E a seguinte lei é a lei chamada de causa e efeito. A lei de causa e efeito diz que para cada efeito na vida existe uma causa específica. Tudo o que acontece no universo acontece por uma razão. Nada acontece por acidente. Os fracassos não ocorrem por acidente, os sucessos não acontecem por acidente, a felicidade ou a falta dela são resultados de causa e efeito nas nossas relações. Se quer ter um efeito em sua vida que deseja ter mais sucesso, mais dinheiro, mais felicidade, melhor saúde, retroceda até a causa e então reforce essa causa. E se quiser ter menos de algo, menos problema, menos dificuldades, etc., regresse e revisa qual é a causa. Todos os progressos na vida e na sociedade humana se geram de identificar as causas do que queiramos ter mais ou menos e mudar as causas. Agora, a lei da causa e efeito é, por certo, a lei de aço do universo. Essa é a lei que podemos voltar uma e outra vez, e muitas das nossas leis são paráfrases da lei de aço. Também se chama a lei de semear e colher. O que se semeia, se colhe. Mas a lei de aço, a lei de causa e efeito,
nos dá um sentido completo de controle. Se acreditamos que tem uma relação de causa e efeito, que tudo acontece por uma razão, então teremos uma grande sensação de controle em nossa vida e podemos identificar as causas e duplicá-las. Podemos fazer de nossas vidas o que quisermos. A aplicação mais importante da lei de causa e efeito é essa, que os pensamentos são causas e que as condições são efeitos. Os pensamentos são causas e as condições são simples efeitos. O ponto inicial dos seus pensamentos sobre algo, seus pensamentos sobre o trabalho, sobre uma relação, sobre sua saúde, sobre seu futuro, seus pensamentos se tornam agentes causais e as condições se tornam efeitos. Se quiser mudar qualquer condição da sua vida, deve mudar os pensamentos que recebe determinada condição. Deve mudar o que está ocorrendo em sua mente. Agora, o surpreendente é que só existe uma coisa em todo o universo sobre o que tem um controle total, e isso é seus pensamentos. Se toma um controle total e pleno dos seus pensamentos e o mantém junto com tudo o que deseja, de um modo positivo, então seus efeitos se ocuparão de si mesmo com a inevitabilidade de uma lei da natureza. A seguinte lei é a chamada lei da crença. Esta lei somente diz que acredite no que acredite com força, e essa é a chave. Com força e mais emoção coloca na sua crença, se tornará realidade. Se tornará sua realidade porque você sempre agirá de forma consistente com suas crenças. De fato, toda a realidade agora é toda a imagem externa de suas crenças mais desejadas. Se você acredita em algo positivo ou algo negativo, como disse Henry Ford, acredita que pode fazer algo, acredita que não, você tem razão. Nossas crenças formam a nossa realidade. Até o grau que acreditamos que algo seja verdade, nossas crenças agirão como uma tela. Filtram qualquer informação que seja inconsistente com as nossas crenças. Nós temos um desejo profundo dentro de nós mesmos de permanecer consistentes e sempre estamos tratando de ver o nosso mundo, de racionalizá-lo, de interpretá-lo para que seja coerente com o que já temos decidido acreditar. Desenvolvemos o que chamamos de escatoma. Escatoma é uma palavra que em psicologia significa que desenvolvemos pontos fracos. Não vemos as oportunidades, estamos convencidos de que elas não existem. Não vemos as possibilidades de sucesso se acreditamos que o sucesso não seja possível para nós. Mas, sem dúvida, se começamos a mudar as nossas crenças, mudamos nossa realidade. Vou dar um exemplo. Se conta a história de um jovem que vinha de um povo do Oeste. É uma história verdadeira, saiu no Jornal de Psicologia há alguns anos. Tirou 10 em todo o ginásio de 2º grau e, ao final do último semestre, escreveu sua prova de aptidão para entrar na universidade. Semanas depois, recebeu uma carta que dizia: alcançou 98 pontos na prova de aptidão e, portanto, o admitimos para a universidade no outono. Mas, como não sabia muito a respeito de provas de aptidão, pensou que o 98 era o seu coeficiente intelectual. Uma qualificação de 98 está por baixo da média e como uns 20 pontos abaixo do que precisa para a universidade. Se convenceu disso e descartou toda a sua carreira de puro 10. Estava convencido de que não poderia trabalhar a nível de universidade, mas foi na universidade no outono. Depois do primeiro semestre, estava reprovando ou quase reprovando em todas as matérias. Seu conselheiro lhe chamou e lhe perguntou qual é o problema. A sua preparatória foi excelente e esses cursos só têm 1 grau a mais de dificuldade dos de sua preparatória. Você tem problema com a namorada, com as drogas, com a adaptação. O que acontece? E disse: Senhor, eu faço mais do que posso. Não pode me culpar. Tirei 98 de QI. O conselheiro olhou e disse: do que você está falando? E disse: pois, na sua carta disse que eu recebi 98 na prova de aptidão. E ele disse: isso não é um QI, isso não é o teu coeficiente intelectual de nenhuma maneira. O que acontece é que você chegou a um nível mais alto que 98% dos estudantes do país que fizeram esta prova. Você é uma das pessoas mais brilhantes da universidade.
Esse rapaz saiu e verificou os dados recebidos e descobriu que estava correto, que 98 não era o seu coeficiente intelectual. Voltou aos seus cursos e 2 anos depois estava entre os 10 melhores estudantes na universidade. Ia em primeiro em todas as suas aulas. Quando mudou sua realidade, quando mudou suas crenças sobre a sua inteligência, a sua realidade mudou de imediato. Um ponto importante a respeito disso é que todos temos crenças autodeterminantes. Todos acreditamos que estamos limitados de certo modo. Todos acreditamos que estamos limitados em inteligência, criatividade, habilidade para fazer dinheiro, não posso vender, não posso falar em público. Acreditamos que não podemos ser pontuais, que não temos habilidades mecânicas, etc. Investigações exaustivas demonstram que nossos talentos estão muito bem espalhados entre a população, que a maioria das limitações que nós temos em realidade não existem, só existem em nossa própria mente. Um dos pontos iniciais das grandes conquistas é começar a questionar se essas crenças autolimitantes e desfazê-las e agir como se não existissem. E se você age como se não existissem, simplesmente desaparecem. Bem, a seguinte lei é a lei da expectativa. A lei da expectativa é a lei de que temos falado durante toda a história humana, igual como a lei das crenças. A lei das crenças, disse William James, que o fato de que enquanto o homem crê e confia em seu coração é ele. A lei da expectativa diz uma outra vez: o que se espera se consegue. Não se consegue o que se quer, senão que o que se espera. Suas expectativas, em especial, suas expectativas sobre os seus resultados, como acredita que as coisas vão acontecer, o converter-se em sua própria profecia da conquista. E o Dr. Robert Rosenthal, da Universidade de Harvard, fez ao redor de 300 experimentos sobre a teoria da expectativa. E o Dr. Rosenthal descobriu que suas expectativas têm efeito sobre outras pessoas e eventos e circunstâncias, ainda que suas expectativas venham de uma informação totalmente falsa. Seja o que seja, se espera com confiança. Em outras palavras, se espera boas coisas com a confiança de que aconteça, surpresa, surpresa, acontecerão boas coisas. E se espera coisas negativas com confiança, então vão acontecer coisas negativas. As pessoas com mais sucesso têm desenvolvido uma atitude de esperar com confiança que aconteçam coisas boas. A isso se chama a atitude de uma espera positiva, a atitude do ganhador. O ganhador espera que ocorram coisas boas. Se o ganhador espera ganhar de antemão, e com certeza o que você esperar com confiança tende a ser realidade, ainda que a informação sobre a qual se baseiam suas expectativas seja totalmente falsa. Vou dar um exemplo de expectativas. Faz alguns anos, o Dr. Rosenthal realizava uma variedade de diferentes experimentos e chegou à conclusão de que as expectativas que os professores tinham dos estudantes afetavam suas habilidades para aprender e suas qualificações. Assim que realizou uma série de experimentos e o muito importante foi o seguinte: foi na área da Baía de São Francisco, ao início de um ano escolar, e pediu ao diretor que chamasse 3 professores. O diretor disse aos 3 professores disse que, devido à sua excelência, haviam sido escolhidos como os 3 professores melhores da escola, e a cada um iriam dar 30 estudantes dos mais brilhantes da escola, identificados por prova de QI, ao final do último semestre. Poderia ensinar a esses estudantes durante 1 ano, e os especialistas estimavam que esses estudantes subiriam em conquistas escolares uma média de 20 a 30 no transcurso desse ano escolar. Uma das condições, foi dito aos professores, era que não deviam dizer a seus estudantes nem a seus pais. Devia seguir ensinando da mesma forma e as classes seriam supervisionadas para estar certos de que ensinavam da mesma forma, mas com a diferença de que lhe haviam dado 30 estudantes brilhantes este ano. Os professores estavam encantados, emocionados, desfrutavam muito, trabalhavam duro com os estudantes, investiam tempo depois da escola, se envolveram realmente muito nos ensinamentos e, ao final do ano, por surpresa, as 3 classes iam em primeiro lugar, não só da escola, mas de todo o distrito, enquanto a conquistas acadêmicas. Ao final do ano, chamaram os professores e disseram:
Então, tiveram um bom ano? Sim, foi genial, os alunos eram brilhantes, tinham vontade de aprender. Mas vamos dizer a verdade, isso foi um experimento. O certo é que, ao início do ano escolar, escolhemos o nome de 90 estudantes, ao azar de toda a população, e colocamos nas suas salas sem saber os seus QIs. Disseram, mas é surpreendente como aconteceu que foram tão bons e logo... Então olharam entre si e disseram, mas claro, é porque somos os 3 melhores professores da escola. E lhes contaram, pois, o outro lado da história, que colocaram o nome de todos os professores em um chapéu e os de vocês foram os primeiros 3 que tiramos. A isso chamamos um duplo experimento cego. Foram constantes em tudo, exceto nas expectativas. E a expectativa dos professores foi explícita. Pensamos que vocês são professores excelentes. A expectativa dos professores sobre os estudantes foi implícita, nunca falaram disso. Os professores trataram esses estudantes como se realmente fossem inteligentes, e os estudantes responderam e amadureceram, e em uma das salas, um estudante, do princípio do ano ao final, aumentou 25 pontos de QI. No experimento subsequente, um estudante aumentou até 27 pontos de QI. O que prova que os professores com grande esperança faça que saiam a inteligência nos estudantes que não sabem que a têm. Marva Collins, a famosa professora de Chicago, descobriu que se trata os estudantes como se fossem inteligentes e se trabalham com eles como se realmente fossem brilhantes, simplesmente nos surpreende em termos de conquistas acadêmicas. Agora, isso nos leva ao papel crítico das expectativas em nossa vida. A primeira parte das esperanças, a número 1, e onde as expectativas lhe afetam, as expectativas de seus pais. Temos visto que, como adultos, temos a tendência de tratar de viver segundo as expectativas de nossos pais toda a vida. Se nossos pais foram fortes e nos apoiaram e foram amorosos, amáveis, alentadores, acreditaram em nós, inconscientemente lutaríamos por viver uma vida consistente com essas expectativas. Se nossos pais foram críticos e condenadores, queixosos e estavam descontentes com nós, etc., veremos que toda a nossa vida teremos a tendência de nos menospreciarmos. Assim que... estejam alertas. Quais eram as expectativas dos seus pais? Positivas, negativas, alentadoras, desalentadoras? E quanto estão te afetando agora? A segunda área de expectativa é a expectativa do seu chefe. Em todos os nossos estudos temos visto, em especial nos estudos das excelências das organizações, vimos que os chefes com grandes expectativas têm ambientes laborais com alto desempenho. Mas se trabalha para um chefe negativo, crítico, se trabalha para um chefe com esperanças negativas ou atitudes assim, é provável que seu desempenho não será o melhor. De fato, se olha o curso da sua carreira de trabalho, concordará que os assuntos da sua vida que desfrutou mais foi trabalhar com um chefe que tinha expectativas positivas para você e suas habilidades. Não é certo? A terceira área de expectativas são as expectativas que tem de outras pessoas, especialmente dos seus filhos, de seu cônjuge ou sua parceira, em especial de seus subordinados que confiam em você. Nós nos vemos profundamente afetados pelas opiniões de qualquer um que respeitamos, pelo que sente aqueles que respeitamos. Se você tem expectativas positivas das pessoas que os rodeiam, em especial seus filhos, agem para cumprir essas expectativas. E a regra base com respeito a isso, sempre espere coisas boas dos outros com atos e palavras. Diga continuamente, acredito em ti. Agora, a área número 4 das expectativas é a expectativa que você tem para você mesmo. Em análise final, essas são as mais poderosas. Se tens expectativas positivas de você mesmo, se surpreenderá do que significará para a sua vida. Sempre espere o melhor. Sempre espere o melhor. Aqui está um pequeno exercício que aprendi de um dos meus graduados em um dos meus seminários ao vivo. Descobriu que ao começar cada dia com um simples exercício de se dizer a si mesmo: acredito que algo maravilhoso vai me acontecer hoje. Acredito que algo maravilhoso vai me acontecer hoje. Acredito que algo maravilhoso vai me acontecer hoje.
Esse pequeno exercício mudou toda a sua atitude. Passava todo dia com a atitude de autoconfiança, com a esperança de que tudo que acontecesse no transcurso do dia era talvez o maravilhoso que iria acontecer. E sabe que se faz isso, dizer isso antes de ir dormir, acredito que algo maravilhoso vai me acontecer amanhã. E se diz quando se levanta pela manhã, acredito que algo maravilhoso vai me acontecer hoje. E se todo dia diz, penso que algo maravilhoso vai me acontecer, verá que ao se ir dormir na noite seguinte, e trate de fazer esse exercício hoje, é poderoso. Parece piada, mas é um exercício muito poderoso. Se você tenta, verá que ao ir dormir, não poderá pensar em todas as coisas maravilhosas que aconteceram. Se surpreenderá de como encontrará onde estacionar, seus amigos lhe chamarão, receberá os cheques no correio. Sua vida será uma série de felizes e positivas experiências. Sempre espere o melhor. Acredito que algo maravilhoso vai me acontecer hoje. Pela inexorabilidade da lei da natureza, vai lhe ocorrer. Asseguro que tenha acontecido com milhares e milhares e milhares de nossos graduados que estavam literalmente surpreendidos pelo efeito desse curso e exercício. A seguinte lei se chama a lei da atração. A lei da atração simplesmente diz que somos um ímã vivo. Um ímã vivo. E que inevitavelmente atraímos à nossa vida pessoas e circunstâncias que estão em harmonia com nossos pensamentos dominantes. No universo sabemos que toda energia está em um estado de vibração. Que tudo está vibrando, esse quadro está vibrando, sua pele está vibrando. Todas as substâncias vibram porque têm uma estrutura molecular. Também sabemos que tem uma lei da radiação, que tudo vibra para fora. O processo de entropia. Sabemos que tudo que pensamos, nossos pensamentos, também são uma forma de energia que está vibrando e se irradia para fora de nós e viaja à velocidade da luz e afeta pessoas e circunstâncias à distância. Já teve a experiência de que estava pensando em alguém e toca o telefone e é essa pessoa? Já teve a experiência de que chama alguém mais e lhe digam, estávamos falando de você? Isso brinca na sua mente. Já teve a experiência de estar conectado com seu esposo ou esposa e pensa, eu gostaria de sair para jantar a tal e tal lugar, e chama você e diz, por que não vamos jantar em tal e tal lugar? Todos esses são exemplos da lei da atração. A lei da atração é considerada por muitos como uma das leis mais importantes da existência humana. Lembre-se, sempre se atrairá a pessoas positivas ou negativas, pessoas ou circunstâncias que harmonizem com seus pensamentos dominantes. Seja o que seja que esteja pensando continuamente, o atrai para a sua vida, o traz para a sua vida como um ímã. Por isso é tão importante manter seus pensamentos no que você deseja, manter em o que deseja e manter fora do que não deseja. Por certo, ao avançar e desenvolver ser mais proeminente e mais agudo com esses métodos, a lei da atração funcionará mais rápido para você e com maior precisão, que tenha cuidado como usá-la. A última lei que falaremos nessa sessão se chama a lei da correspondência. A lei da correspondência é a lei que diz e fala Jesus, como é dentro, também é fora. Como é dentro, também é fora. E o que significa simplesmente é, seu mundo exterior é um espelho. Talvez seja a melhor palavra. Seu mundo é um espelho e simplesmente reflete o que está passando com seu mundo interior. Que seu mundo exterior é o resultado do seu mundo interior. Que o que está ocorrendo dentro reflete o que está acontecendo fora. Se quer mudar seu mundo exterior, deve mudar seu mundo interior. Isso significa que você deve examinar seu nível de saúde. O que ocorre a respeito de sua saúde física está determinado diretamente pelo que ocorre em sua mente. O que ocorre em suas relações é o exemplo mais perfeito, porque quando se sente bem por dentro, suas relações fluem suavemente. Se se sente negativo ou estressado dentro, suas relações se empobrecem. As relações são o reflexo, espelho e imagem da qualidade de sua própria personalidade. Pode dizer o quão saudável é sua personalidade vendo as relações ao seu redor.
Sua riqueza é algo muito importante. O nível de riqueza financeira, o nível de comodidade que tenha, está em relação direta com o que tem em mente em termos de pensamento e preparação para conquistar riqueza e afluência. Se deseja ter mais sucesso fora, necessita ter mais sucesso dentro. E quanto mais trabalha o interior, que é a única parte de toda a sua vida que pode controlar, quanto mais trabalha o interior, mais rapidamente mudará seu mundo externo. O grande erro na vida e a razão por que muitos são infelizes na vida é porque a maioria trata de mudar o mundo externo, que não podem controlar, e deixam o mundo interno abandonado. É como se tratasse de fazer um automóvel correr melhor se lavasse a carroceria, polindo o exterior e trocando seus pneus. Deve-se trabalhar nos assuntos internos. Ao mudar sua mente, ao mudar o que acontece dentro, muda o que acontece fora. Está certo? Há muitos anos, Conan Nightingale, o grande filósofo de sucesso, acordou à meia-noite com um ditado que mudou sua vida e a vida de milhões. E que somou todas essas leis que estamos falando. Simplesmente é isso. Nos convertemos no que pensamos. Nos convertemos no que pensamos. Como o único que pode controlar é seu pensamento, se muda o que está pensando sobre você, começará a mudar sua realidade. Se muda o que espera, se muda o que acredita, se muda seus pensamentos predominantes, se muda seus trabalhos internos, começará a atrair para a vida pessoas, circunstâncias, eventos, oportunidades e com tudo isso muda seus pensamentos. A razão pela qual as pessoas não têm sucesso é porque pensam em fracassos ou falhas. Outra linha que é muito importante é: todas as causas são mentais. Vivemos em um universo mental. Todas as causas são mentais. Se deseja mudar seu universo, deve mudar sua mentalidade. E isto nos leva à linha mais importante de todas. Simplesmente essa, a escreverei por aqui. Se muda seu modo de pensar, muda seu pensamento e muda sua vida. Mude seu pensamento e mudará sua vida. Agora, no passar dos anos, tem acumulado e reunido uma quantidade de informação, tem acumulado e reunido uma quantidade de experiências, algumas positivas, outras negativas. Cada uma delas está armazenada, cada uma delas tem certo efeito no que está acontecendo agora. E ao avançar nesse curso, ensinaremos de maneira sistemática como pode mudar seus pensamentos e levá-los a uma correlação perfeita dentro, com o tipo de vida de sucesso, feliz, dinâmica, vital e cheia de alegria que deseja você ter no exterior. O que a mente de um homem pode conceber e acreditar é o que a mente de um homem pode conquistar. Continua no módulo 2. Se você gostou desse vídeo, deixe o seu like, compartilhe e não esqueça de se inscrever para receber novos vídeos.